forçamos a discursar no seu próprio funeral. Um momento antes fim do elogio fúnebre, o corpo da minha tia estremeceu e sua boca se abriu. Suas bochechas incharam. Um caroço desceu por sua garganta como um rato através de uma cobra. Seu peito se expandiu, depois sua barriga. Seus dedos das mãos e dos pés se mexeram. O corpo se endireitou com um som semelhante ao de gelo quebrando. Se ajoelhou, ajustando os sapatos pretos de verniz. Com os braços bem abertos para se equilibrar, ela lentamente se levantou. O cadáver endireitou o vestido e abotoou alguns botões desalinhados perto do colarinho. Ela caminhou até o púlpito. Ela agarrou o padre pela garganta, arremessou-o com tanta força do altar que ele rolou até metade do corredor. Ela ajustou o microfone para sua altura e gritou em protesto. Ela olhou para a multidão, os olhos brilhando à luz das velas. Agora, olha, não quero incomodar, mas eu tenho algumas reclamações. Por exemplo, ela apontou para o próprio rosto. Quem fez isso? O filho de 5 anos de alguém? Eu pareço a Annabelle. As flores são cafonas, o incenso é excessivo. Alguns de vocês não deveriam nem ter sido convidados. O padre estava ficando azul, com falta de ar. Mas o pior é esse discursinho. Chavões genéricos ditos por um estranho. Nenhuma menção ao meu artesanato em macramê, ou minha campanha incansável para despolitizar as nossas escolas. Você ousa me reduzir a uma esposa e mãe amorosa? Faça-me o favor. Ela rosnou. Algumas garotas cochichavam entre si. Ela olhou e elas congelaram. Ela se inclinou sobre o púlpito, o olhar varrendo todos nós. E antes de você cuspir essa porcaria de você deveria ter deixado avisado, o ponto é que vocês deveriam saber. Vocês deveriam ter se importado. Por que vocês nunca conseguem acertar? Ela parecia estar à beira das lágrimas, mas estava morta demais a chorar. Ela suspirou, ajeitou o colarinho novamente. Bem, ela disse, eu vou ter que dar o discurso eu mesma. Alguma objeção? Ficamos sentados em silêncio. Eu, Catarina Macedo, ela começou, amava a vida de uma forma que nenhum de vocês ousaria. Sim, eu ouvi vocês dizendo isso. Pelo menos ela não está mais sofrendo. Como se isso importasse. Como se não valesse a pena estar viva. Ela o tirou de nós como um fio, uma fonte de vida intangível. Nossos rostos enrugados em tempo real, ossos quebradiços, anos de dores comprimidas em segundos. Ela gritou. Como ousam sobreviver a mim? Como sonâmbulos. Eu amei cada respiração que dei. Suspiros, respiros, hiperventilação. Nossos quadris quebraram, as panturrilhas incharam, os dentes apodreceram em gengivas sangrando. Eu até amei minhas últimas respirações, embora elas absorvessem fluido de meus pulmões, e me afogou. Pouco a pouco, cada uma delas. Ela ofegou, olhou para nós com uma expressão de arrependimento crescente. Ela nos amava. Claro que amava, ela explicou. Ela sabia que era difícil às vezes. Ela tentou controlar isso. Mas a morte era tão confusa. Ela só queria se expressar. E era tarde demais. Nós desmoronamos em pó, não mais zombando dela com nossa sobrevivência descuidada. Ignore os gritos vindos da floresta. Não importa o quanto eles se pareçam com seus entes queridos perdidos, qualquer pessoa por aqui vai te dizer isso. Você especialmente não os segue no denso crescimento dos pinheiros. Se você fizer isso,
está tudo acabado. Ou então é o que eles dizem. Leila realmente deveria saber melhor. Ela também cresceu aqui, na sombra daquela floresta. Talvez, depois de tantos anos longe, ela tenha esquecido. Eu não tinha percebido que ela caminhava até a fronteira todas as noites, falando com eles em voz baixa, até 2 noites antes de partirmos, quando ela saiu, enquanto eu ainda estava acordado. Eu tive que segui-la. É a mamãe. Ela se virou para olhar para mim, com tanta dor em seus olhos, mas sua voz... Calma. Ela tá me chamando desde que chegamos aqui. Se não fosse pelo funeral, nunca teríamos voltado para a nossa cidade natal. Não tínhamos boas lembranças, restando apenas um punhado de nossas famílias, muito teimosas ou presas em suas garras para partir. Então, lá estávamos nós. Leila em seus pijamas, o pé pairando perto do solo preto profundo, onde a floresta começava. Eu não poderia mentir para ela, dizendo que não foi Nasrin que ela ouviu. Os olhos de Leila estavam vidrados quando ela se virou para mim. Estendi a mão para pegar a mão dela, mas ela escorregou por entre meus dedos quando ela deu um passo para o outro lado. Eu não tinha certeza do que esperava. Ela desaparecer na neve? Ser arrebatada? Mas ela apenas serpenteou pelos pinheiros freneticamente. Eu nem parei para pensar. Não havia nada para pensar. Eu corri atrás dela. Ela estava parada quando a alcancei, focada em algo à distância que eu sabia que não devia olhar. Eu a peguei. Ela não ofereceu resistência. Nenhum de nós voltou a dormir. Só nos sentimos à vontade quando o dia seguinte passou sem intercorrências. Deitamos na cama em silêncio naquela última noite, o carro alugado, embalado e pronto para o nosso voo no meio da manhã, ouvindo a tempestade. Eu me perguntei se ela também ouviu. Os sons de passos ao longo do beiral íngreme acima de nossa cabeça, sincronizados para que quase se misturassem com o tamborilar da chuva. Ela agarrou a minha mão na escuridão, confirmando que, de fato, ela tinha. Ficamos poucos dias na cidade. Nós escapamos desse lugar. Não éramos como tantos outros que permaneceram, passaram suas vidas inteiras aqui. Talvez além disso também. Uma janela rangeu aberta em protesto. Tínhamos uma vida juntos em todo o país, em um minúsculo apartamento onde cada noite não era preenchida com gritos distantes de dor, miséria e convite. Era uma pena que morreríamos aqui, afinal. O cheiro da chuva enchia a pequena cabana. Ouvi-o cair no linóleo da cozinha. Estávamos tão perto de deixar esse lugar. Em vez disso, nós, como tantos antes de nós, nos tornaríamos apenas mais 2 vozes, clamando na floresta. O espelho de vidro do mar. Todas as manhãs, a viúva caminhava pela praia, recolhendo os vidros do mar que cobriam a areia branca. Ela encontrou consolo nos cacos, pois assim como as bordas macias e polidas do vidro, também era a sua dor. Suas dores agudas, entorpecidas pelo fluxo e refluxo das marés do tempo. Ela tinha um projeto em mente, um grande espelho nascido dos fragmentos esquecidos do mar. Uma homenagem ao seu falecido marido que foi reclamado pelas profundezas do oceano. À medida que o espelho tomava forma, um mosaico de memórias brilhava ao sol da manhã, lançando uma dança de cores ao redor de sua casa, dando vida ao silêncio. Seu projeto, ao que parecia, foi um sucesso. Ansiosa para testemunhar os frutos de seu trabalho, ela deixou seus olhos mergulharem no reflexo. Para sua surpresa, em vez de sua própria imagem alegre, ela viu seu marido, vivo e intocado pelo tempo, de pé em sua casa compartilhada,
um espectro no espelho de vidro do mar. Olhando mais de perto, ela ouviu estender a mão para uma foto deles, seus dedos traçando seus sorrisos congelados. Eu sinto a sua falta, Ana, ele disse, a sua voz um sussurro suave. Eu queria que você estivesse aqui. Naquele momento, uma compreensão arrepiante caiu sobre ela como uma onda. Ela não era uma viúva de luto. Ela era uma esposa perdida. O espelho não era uma homenagem à memória do marido, mas uma janela para uma vida que não era mais dela. Através do vidro do mar, ela viu sua própria ondulação fantasmagórica, um lembrete gritante da maré que a havia levado. O menino no poço. Fique longe desse velho poço, tá me ouvindo? A mãe de Bob disse, com uma seriedade em seu tom e aquele olhar muito familiar de preocupação em seu rosto. Eu não vou, mãe, prometo. Bob mentiu antes de sair em sua bicicleta. Nuvens espessas começaram a se formar no céu, enquanto Bob cavalgava por uma trilha de terra que levava à floresta. Ele continuou cavalgando por 20 minutos antes de finalmente avistá-lo. Assim que os primeiros pingos de chuva começaram a cair, o velho poço de pedra ficava no centro de uma névoa que se acumulava lentamente a partir do solo coberto de folhas. Bob deitou sua bicicleta no chão. Então, ele foi em direção ao poço. Aproximar-se do poço parecia estranhamente peculiar, como se algo tivesse mudado. Os sons da natureza diminuíram até o silêncio. Nada além da forte chuva batendo nas copas das árvores podia ser ouvida. O poço era ameaçador, agourento e aterrorizante ao mesmo tempo. Isso fez Bob questionar por que ele queria dar uma olhada em primeiro lugar. Por que ele se aventurou sozinho na floresta? Ele decidiu dar uma olhada rápida e depois ir embora. Ele só queria saber por que todo mundo estava com tanto medo desse poço. Afinal, era só um buraco idiota no chão. As histórias eram apenas isso. Contos inventados para assustar crianças. Não havia nenhum menino no poço, e quem diz que o viu provavelmente é apenas alcoólatra ou viciado em drogas, provavelmente alucinando todo tipo de merda estranha. Muito menos um menino que supostamente se afogou no poço em 1805. Bob não acreditou em nada daquilo. Assim como ele não acreditava em Papai Noel. Ele iluminou o poço com a lanterna do telefone, mas não parecia penetrar na escuridão. Era como se a luz estivesse sendo devorada pela própria Ungoliant. De repente, a voz inconfundível de um menino ecoou do poço, escondida atrás de um espesso véu de sombra. Me ajuda! Bob deu um pulo ao ouvir a voz e recuou de medo. A voz no poço lamentou mais uma vez. Por favor, me ajuda! Quem tá aí? Bob gritou, a sua voz trêmula. Só me alcança e me puxa para fora. A voz respondeu. Bob se aproximou lentamente do poço mais uma vez e olhou para baixo. Ele ainda não conseguia ver nada. Apenas se abaixa e me puxa para cima, por favor. Algo estava se movendo lá embaixo. Ele podia ouvir a água abaixo espirrando. O instinto disse a Bob para correr, mas ele não o fez. E se fosse algum garoto preso lá embaixo? Ele não podia simplesmente deixá-lo morrer. Ele relutantemente estendeu a mão para dentro do poço. É muito fundo, eu não consigo alcançar a sua mão, disse Bob. Não, mas eu posso alcançar a sua. Antes que ele pudesse reagir, Bob foi arrastado, gritando para as profundezas escuras e aquosas. Todos os esforços de busca não resultaram em nada.
mas alguns afirmaram ter ouvido uma nova voz ecoando do poço. Disseram que ela chorava, chamando por sua mãe.